Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, ainda para falar sobre. Terão dois vídeos, provavelmente, tá? Sobre a partida de ontem, Santos 2, Bahia 2, né? É, Hoje eu vou mais ou menos na linha da minha pergunta na coletiva, né? Claro, o que importa é a resposta do Caixinha. E aí eu vou mostrar alguns vídeos aqui do porquê que eu acho que tem um grande erro aí de um problema de encaixe ou de entendimento. E a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante, ajuda bastante a gente. E agora a minha pergunta é a resposta do Caixinha aí. Caixinha aqui. Boa noite, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Queria te perguntar, você disse até sobre a questão da qualidade do Bahia em jogar por dentro. No primeiro tempo, o Gabriel Brazão faz uma grande defesa antes do gol deles, e depois o gol deles sai no momento em que o Santos sobe, o Gil e o próprio Zé Ivaldo também sobem, e a bola acaba entrando, né? O Bahia faz a parede e entra ali, o João Schmidt não consegue acompanhar. Eu queria te perguntar sobre aquela questão que você já falou lá atrás, né? De ter um pouquinho de receio do Gil, por exemplo, não conseguir acompanhar marcando em 30, 40 metros. E hoje acaba que o Bahia cria duas situações por isso. Não estou pedindo para você falar individualmente dele, só claro, mas sobre a sua defesa no geral em si. Pode acrescentar até o João Schmidt, o próprio Zé, enfim. Você acha que a sua equipe já entendeu esse comportamento da forma como você pretende? Obrigado. Não, claro que sim, a equipa está a fazer esse comportamento de uma forma muito clara. E quando nós temos esse comportamento, corremos riscos. Temos esse comportamento para correr riscos de atacar a bola para a frente. Quer dizer que existe metade do meio campo para atacar nas nossas costas, na profundidade. Neste caso concreto, teve a ver com que a equipa não estava muito fechada por dentro. Entrou e fizeram facilmente esse apoio frontal e o lançamento do terceiro jogador. Não teve a ver nada com os nossos zagueiros. O Gil e o Zé, penso que podiam ter estado mais próximos da referência de entrada na primeira bola. Eu lembro-me logo da primeira bola que o centroavante recebe na frente do Zé e o Zé não foi e dividiu. E é isso que eu estou a falar, nessa pequena divisão. Agora, os nossos zagueiros têm que jogar ali onde jogaram. E o Gil, eu já falei publicamente em relação a isso, tem feito um esforço e tem feito um trabalho fantástico que nos permite jogar daquela maneira. Querem uma equipa agressiva ou não querem? A nossa equipa vai ser agressiva desta maneira. Vamos continuar a correr situações de risco que nos pode expor desta maneira? Vamos. Mas não vamos deixar de o fazer em relação a isso, porque esta é a dinâmica e este é o comportamento que nós queremos ter para poder pressionar na frente e atacar a bola. Bom, então, como vocês puderam falar, eu dei o exemplo do lance do gol, é claro, mas tiveram outros. E aí eu vou mostrar aqui para vocês verem. Vou só compartilhar a tela com vocês. Primeiro, inclusive, eu vou colocar o próprio lance do gol primeiro, para vocês terem uma noção. Vamos lá, só apresentar aqui. Pronto, tá na tela aqui o lance do gol. O Santos sobe para marcar pressão, né? Como vocês sabem. Aí, padrão, né? Tiquinho no lado oposto da bola, né? Porque, claro, se a bola fosse para lá, ele estava em cima do jogador, né? Veio para cá o Roleiser, que foi o responsável. O bom tempo no primeiro volante aqui, que eu acho, não sei se é o Caio Alexandre, mas enfim, um dos volantes do Bahia. O Sherman aqui no lado esquerdo, né? E o Bahia opta por lançar essa bola para frente. Vamos lá. A bola é lançada. Eu vou até parar aqui, ó. Esse cara aqui é o Eric, que fez o gol, e aqui é o Schmidt. Olha onde o Gil estava marcando. Eu não entendi muito bem por que o Gil estava tão alto. Mas, claro, se o Gil estivesse lá atrás, ia ficar um grande espaço aqui. Mas que talvez pudesse ser compensado com um bom tempo, ou não sei. Sei que talvez ficou uma distância muito grande ali e ficou um a menos na linha defensiva, mas enfim. E aí a bola chega aqui, só tava os dois aqui atrás, o Zé Ivaldo e o Escobar. E aí começa o primeiro erro já. Quer dizer, primeiro erro não, porque para mim já foi um erro, tá tão distante essas linhas aqui. Mas o erro mais importante, o Zé não estava grudado no jogador que faz a parede aqui. Eu nem sei se é o William José. O Zé tinha que estar mais perto. E o próprio Caixinha falou isso na resposta, né? Isso ele tem razão. O Zé tinha que estar mais perto. Ele mata, consegue ajustar, é o William José mesmo, consegue ajustar. E o jogador aqui também consegue ter uma liberdade muito grande para dominar e olhar para frente, porque o Gil não consegue acompanhar na velocidade. Ó. Vou até voltar um pouquinho. O Gil veio no cara da bola também, né? Mas, enfim, e até vai lembrar, era o que o Gil tava marcando lá no meio, tá? O bom tempo tava no cara da frente. E aí, o pior ainda é que o Schmidt não tem a mínima condição. Eu vou até, calma, tentar pausar no passe,
Aqui, mais ou menos, ele tem um movimento um pouquinho antes ainda, mas enfim. O Schmidt não tem a mínima condição física de conseguir acompanhar, né? Não, nem chega perto em nenhum momento de uma disputa. E aí, como eu disse, que é um erro geral, falei na hora do trio de hoje, para mim é um erro geral, né? O Escobar tá fazendo uma linha de impedimento também sem sentido nenhum, né? É o último homem por muito aqui. E aí ele trava. Não que também fosse adiantar alguma coisa, ele não ia roubar essa bola, mas ele trava muito errado, muito fora de timing, né? E essa bola é enfiada, o Schmidt não consegue nem chegar perto de uma disputa, o Eric dribla o brasão e faz o gol. Enfim, então, alguns erros aí já, porque ele disse que, o Caixinha diz na resposta, né, que nós vamos jogar assim e tal, é um risco. É verdade, é um risco que se corre, mas eu acho que tem como você minimizar esse risco. Eu repito, os times podem optar por essa bola longa, e o Bahia tem um time muito forte fisicamente, adaptado, inclusive, para esse tipo de situação, de sair rápido. O lado esquerdo foi até o reserva ontem, né? Com o Juba é titular, né? Mas o Pulga, por exemplo, jogador de muita velocidade e tal, talvez tivessem até se aproveitado mais, né? Se fosse desde o começo, enfim. E aí, essa bola, de novo, é esticada. Então, é um erro grande aqui de um entendimento, ou é um erro técnico, ou é um erro que realmente o Caixinha tem que chegar e falar: olha, gente, com essas peças aqui eu não consigo. O que eu até acho que ele fez em alguns momentos no Paulista, naquela sequência de vitórias, sempre lembrando, foram times extremamente menos qualificados, né? Mas deu em alguns momentos um passinho para trás. A equipe jogou com uma linha um pouquinho mais baixa. Só que não é nem só esse o problema, e eu vou mostrar outros lances para vocês. Outro lance aqui é um contra-ataque do Bahia novamente. O Santos estava um pouquinho mais. A recomposição do Santos foi um pouquinho melhor, estava com mais gente. O Santos não estava marcando um tiro de meta, foi uma saída mais rápida assim do Bahia. E aí, bola pelo lado esquerdo. O Bom Tempo vai acompanhando o jogador aqui. O Sherman estava fazendo às vezes lá da frente. E aí, até aqui, tudo bem. O Escobar está um pouquinho longe, mas a linha está mais fechada também para esse lado, então não tem nenhum erro grave aqui nem nada. O problema vai ser aqui. Para jogar com a linha tão alta, o Santos, não só o Santos, qualquer time, né, mas o Santos especialmente, tem que entender que vai ter algumas limitações por causa das suas peças e tem que principalmente saber a hora de ser agressivo e estar muito próximo do adversário, porque às vezes vai ser necessário matar o contra-ataque, fazer uma falta e tudo mais. Mas esse tipo de atenção, desatenção aqui não pode acontecer, vocês vão ver. O cruzamento, o jogador erra, o Escobar dá um corte, e o Schmidt, que estava aqui não marcando ninguém, olha só, ele estava olhando só a bola, né? Desde que a bola veio, olhando só a bola, o cara passa livrinho aqui. Aí quando o Escobar tira que ele olha, ele tem um cara aqui, que é o William José, se eu não estou enganado. E aí, o William José consegue dar o corte e finaliza, até uma grande defesa do Brasão, né? Mas mais que isso, precisa ter a noção. Eu falo muito da concentração, né? Às vezes parece que é um pouquinho de falta disso. É a concentração de estar sempre ligado, sempre poder matar no contra-ataque, estar próximo do adversário. Óbvio que um erro ou outro vai acontecer em algum momento de jogo, é evidente. Mas isso tem acontecido muito com o Santos, repetidamente, e não pode, né? Eu vou até voltar aqui também e mostrar outro aspecto, que é quando o William José domina essa bola, deixa eu ver se. Aqui, vai. Beleza, antes de ele dar o drible, oh meu Deus. Aqui. Vai, domina essa bola. O Escobar até tá perto, o Schmidt também tá mais perto, se jogam. Ele dá o corte, olha a demora que tem o Gil para chegar na bola. Os próprios, o Escobar e o Schmidt que caíram aqui, demoram também para voltar e dar um bote. O Schmidt nem tenta, o Escobar até corre, mas também não chega. Então, talvez seja questão de reavaliar. Será que os jogadores entenderam mesmo ou eles simplesmente não têm capacidade de fazer essa recomposição rápida e de conseguir defender de forma mais agressiva, né? Tem mais um lance aqui também que eu separei, e até eu vou fazer um vídeo específico amanhã, ainda já falei disso, é mais ou menos uma situação parecida, só que vai ser uma coisa mais específica, mas tem mais um vídeo aqui para mostrar para vocês. Aqui, o Santos até tem mais lance antes, que tava propaganda aqui, vocês vão até ver, ó, tá propaganda aqui aparecendo. Aí o Santos perde a bola lá, o Bom Tempo domina errado, perde a bola e tudo mais, tudo bem. E aí volta aqui, contra-ataque. Olha o Schmidt acompanhando, já não tem a mínima condição. O Gil também, lá do outro lado. Olha só. Tudo bem, ele estava mais longe do lance e tal. Ó, aqui, o cara passa por ele também sem a mínima condição.
E aí acaba que até o lance vai travar aqui, porque é um cruzamento depois e a zaga corta. Mas os jogadores, eu acho que é o Kaique, não sei, mas sai sozinho contra o Escobar. E aqui o Zé Ivaldo estava contra 2, né? É sorte que não dá em nada. Mas assim, não pode acontecer de uma equipe que defende dessa forma estar mais uma vez tão bagunçada e que vai precisar correr para trás, que é uma coisa que o Caixinha já falou desde o começo, que ele não quer que aconteça. E aconteceu nesse jogo algumas vezes. O famoso correr para trás é isso aqui. Os zagueiros correndo para trás, enquanto o atacante está de frente com a bola, o corpo de frente, né? E o lance, o campo inteiro aberto. Isso não pode acontecer. E vem acontecendo muito. Então, eu repito, é uma questão de falta de entendimento, é uma questão de falta de capacidade técnica para aplicar isso, capacidade física, talvez. Eu acho que é muito disso, de capacidade física. Mas, enfim, a grande questão é, eu não vejo a equipe já entendendo esses comportamentos que, como o Caixinha disse, ou pelo menos se entende, ele precisava ver que, olha, tá bom, a equipe tá entendendo, não tá conseguindo aplicar, então a gente vai ter que ver o que vai fazer, vai mudar. Por que vai mudar? Porque a minha capacidade técnica não permite eu jogar dessa forma, a minha capacidade física não permite, não sei. Aí ele precisa ver. E aí, ou você pode, claro, mudar as peças, né? Por exemplo, o vídeo de amanhã vocês vão entender, mas o Zé Rafael era mestre nisso. O Luizão poderia ser um zagueiro com capacidade para isso, mas ainda muito jovem e tudo mais, enfim. Então, acho que as avaliações dentro do Santos precisam ser de se eu não tenho peças, eu preciso cobrar peças. Se eu não tenho a capacidade de jogar da forma que eu acredito que seja certa, então eu preciso dar uma ajustada. Não estou falando que ele é teimoso nem nada também. E aliás, é bom explicar: isso não é uma defesa ao Caixinha, aos jogadores, a ninguém, tá? É só pontuando aqui o que eu acho que está acontecendo. Essa é a minha avaliação. Claro que você pode ter uma diferente, a própria comissão pode ter outra, e enfim, tá tudo certo. Mas é só explicando, não é uma defesa a ninguém. É só que algumas coisas que estão acontecendo repetidamente não podem acontecer. E para finalizar, o que mais me preocupa, a gente perde na estreia de uma forma diferente, a gente perde muito por contra a bola aérea, tudo mais. Claro que a postura do Santos foi ridícula no jogo, no segundo tempo, enfim. Mas os gols em si saem da bola aérea. Ontem a gente perde, perde não, empata, né? Foi um empate tão ruim, né, que o gosto foi horrível. A gente toma um empate no final por uma desatenção e uma roubada de bola, o time cansado, e aí toma o gol, enfim. Desatenção que eu digo é do David, né? E o primeiro gol desse contra-ataque, que gerou outras chances, inclusive, que em algum momento teve roubada do Escobar, teve o Sherman tirando cruzamento, teve o próprio Brazão fazendo defesa, ou a bola na trave. É que a bola na trave do Eric nem foi necessariamente um contra-ataque, foi mais uma jogada mesmo que a cobertura demora muito para acontecer, inclusive. Mas, enfim. Então, acho que é bom pensar, claro que isso deve estar sendo feito lá no Santos, né? Ou pelo menos espero que esteja, mas para mim ainda ficou claro que não está 100% entendido pelo elenco essa questão de marcar lá em cima, de conseguir recompor de forma rápida, de saber a hora, inclusive, de matar um contra-ataque, ou, repito, se já ficou entendido, se os caras já entendem, não, a gente entende o conceito é esse, a gente tem que se posicionar assim, 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 então falta capacidade, seja física ou técnica, ou até tática, de repente, não está bem posicionado o time, então isso é uma questão de a comissão ajustar, enfim. O que você acha disso? Amanhã a gente volta com um vídeo, como eu falei, ainda sobre o jogo, mas é um vídeo mais específico, vai ser, enfim, vocês vão ver. E até a próxima, pessoal. Valeu.